Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina e temos como convidado hoje Gustavo Santos, Olá, escritor. Vera. Olá, Gustavo. Obrigada por teres aceito este nosso convite, Mindália Televisão. Então, e hoje o nosso convidado, que nem toda a gente sabe, que estudaste para professor de Educação Física, e isto é para contextualizar, porque hoje vamos falar sobre educação integral baseada no amor. Exato. Parece que temos aí um livro a sair. É um livro, exatamente, é o meu novo livro, o meu 11º livro, chamado Era Uma Vez o Amor, e é um livro que fala, sobretudo, o grande mote para esse livro passa por uma educação cooperativa e alicerçada no amor, não é utopia, é o futuro. Eu acredito claramente nisto, que todos nós temos direito a ser educados através do amor. Gustavo, este livro fala muito de educação, fala muito em novos modelos. Sim. De pais, sociedade e escola, certo. Numa interação. Sim. Mas o que é que tu vês hoje assim na sociedade que te motivou ou inspirou para este livro? Bom, eu sou pai há cerca de um ano e meio, mas sou filho há 40 anos. Portanto, eu tive a minha educação em casa, passei pela minha educação na escola e passei também pela minha educação na sociedade. E convém sempre lembrar esses 3 principais vetores: família, escola, sociedade. Em casa, o que acontece, e isso sucedeu comigo e sucede de facto com bastantes crianças, os pais não têm tempo para educar. E além de não terem tempo, quando chegam a casa cansados, também têm pouca vontade. Não brincam, não comunicam e, sobretudo, não criam laços de afeto. É muito complicado nos dias de hoje, tendo em conta a sociedade que nós temos e a exigência e a formatação pela qual fomos engolidos. É muito raro encontrar um pai que diga que ama os seus filhos nos olhos. É muito raro encontrar um pai que saiba brincar com uma criança. É muito raro encontrar um pai que seja capaz, pai/mãe, que seja capaz de comunicar, de tirar de dentro da criança aquele medo, aquele bloqueio, aquela insegurança através da comunicação. E quando passamos para a escola, percebemos que a escola está alicerçada num modelo tradicional que foi fortalecido com a Revolução Industrial, e aí sim este modelo de escola fazia sentido, porque ali as pessoas faziam todas o mesmo. Ou seja, quando saíam da escola iam para as fábricas. Portanto, faz sentido criar crianças, ainda que possam ser diferentes, aglomerá-las na mesma turma, porque elas vão todas aprender o mesmo, porque quando forem grandes vão também desenvolver o mesmo naquela fábrica. Acontece que a Revolução Industrial já passou. Nós estamos numa era de liberdade. Hoje, mais do que nunca, nós conhecemos e podemos experimentar a liberdade. E isso implica que o modelo educativo, o modelo curricular, aquilo que existe dentro da escola, tenha que ser também adaptado a esta nova consciência, a este novo conceito de liberdade e conceito de vida. Então, o que acontece na escola hoje em dia é que, apesar das crianças hoje poderem ser aquilo que elas quiserem quando forem grandes, o que não acontecia na Revolução Industrial, elas são educadas da mesma forma como se fossem obrigadas a fazer aquilo que os pais delas e os avós delas fizeram. Isso não é verdade. Hoje em dia, qualquer criança tem direito ao sonho, qualquer sonho é atingível, desde que, de facto, desde raiz, em casa e na escola, possamos dar uma educação que respeite os dons da criança, as diferenças da criança e que promova precisamente essa liberdade. A liberdade da criança escolher a vida que ela quer para ela. E não a vida que os pais desejam para ela ou que a sociedade que vê as crianças e o ser humano como produto, como números, também quer que aquela criança se torne. Em termos de sociedade, o que não faltam são, de facto, maus exemplos. Maus exemplos. Eu estive recentemente, fui ao hospital com o meu filho e as entradas da emergência no hospital, aquilo que mais se vê são beatas de cigarro, por exemplo. Às entradas de uma urgência do hospital só havia beatas de cigarro pelo chão, com caixotes de lixo de um lado e do outro. Os exemplos que se passam hoje em dia, em termos de patrões de empresas nacionais e multinacionais, que estão-se nas tintas para o bem-estar, o conforto, a felicidade dos seus trabalhadores, eles têm este tipo de comportamento porque o que interessa na sociedade de hoje não é o amor, não é a fraternidade, o que interessa é se produzes, é se geras dinheiro.
Então, o que acontece com as escolas é o que acontece nas fábricas, nas empresas nacionais e nas multinacionais, que é o quê? Alto rendimento, baixo custo. E é por isso que as turmas têm cada vez mais alunos. Um professor para cada vez mais alunos. Ou seja, alto rendimento, formamos 30 de uma assentada, com baixo custo só pagamos um professor. Portanto, todo este modelo educativo que existe desde casa até ao nosso local de trabalho, ele está desvirtuado daquilo que é o principal e de que é a principal razão pela qual nascemos, que é o amor. Nós nascemos para amar. E esta sociedade está formatada para nós sofrermos. Está formatada pelo medo. As pessoas não amam porque as pessoas vivem diariamente engolidas pelo medo. E sabes que estavas a falar, eu estava-me a lembrar de várias notícias que saem, às vezes violência nas escolas. Eu acho que também dentro das escolas os próprios alunos já dão muitos sinais de que algo está mal. Claro. Aliás, este livro que eu escrevi chamado Era uma vez o Amor, como já te disse, este livro é para toda a gente, menos para as crianças. As crianças sabem o que é que elas querem. Os pais é que não acompanham esse nível de consciência. As escolas também não e a sociedade em geral também não. Se há alguém que sabe o que é que veio aqui fazer e o que é que quer para a sua vida, é a criança. Mas rapidamente ela perde esta bússola porque em casa é educada pelo desafeto, é educada pelo medo, é educada pela pressão, vê pais a serem automedicados frequentemente em estados depressivos gigantes, e essa é outra questão que é muito importante, que é as escolas e a sociedade estão, e os pais também, é como se as três principais entidades estivessem organizadas para comprimir a criança. Se uma criança, hoje em dia, reivindica uma decisão do pai, e tem todo o direito de reivindicar, se está em desacordo com o modelo curricular, com o modelo que se passa na escola, com aquilo que acontece de facto no sítio onde tem aulas, essa criança, mediante esta organização pais, escola, sociedade, e nesta sociedade temos que incluir a indústria farmacêutica, que é um cancro. A indústria farmacêutica é um cancro. Porquê que diz isso? Porque a indústria farmacêutica, o que acontece, só para fechar a pergunta anterior, sim, esta organização criada por pais, escola e sociedade, se a criança tenta sair da formatação e mostra eu não quero isto, eu não gosto daquilo, eu quero fazer outra coisa, estou zangada, aquilo que vem acontecer é que vem esta organização tripla e o que é que faz? Administra Ritalina à criança. E é por isso que eu digo que a indústria farmacêutica é um cancro. Porque a indústria farmacêutica, quando administra Ritalina, ela não quer curar a criança, ela quer calar a criança. E isto acontece com qualquer cidadão nesta sociedade. Qualquer cidadão que se queira romper a formatação, ele tentará, tudo farão para que ele seja calado. É atacado, é ameaçado e, infelizmente, em alguns países, felizmente em Portugal ainda não, são mortos. As pessoas são mortas. Então, aconteceu recentemente no Brasil. E esta pessoa só lutava pelos direitos humanos das mulheres. Ok? Então, o que acontece é, quando a indústria farmacêutica administra a Ritalina, quando a sociedade é conivente com isso, quando a escola tem gabinetes próprios para os putos irem ser medicados àquela hora e os pais estão de acordo com isto, porque não têm tempo para as crianças, quanto mais aturar uma criança que agora quer uma coisa completamente diferente, o que está aqui a acontecer é que nós estamos a adormecer a criança. Nós estamos a cronificar uma doença que não existe. É isto que a Ritalina faz. Ela cronifica uma doença que não existe. Mas para a indústria farmacêutica é extraordinário. Porquê? Porque como vai cronificar a doença, vai torná-la dependente desde cedo. Ou seja, vai gerar lucro para a indústria farmacêutica desde cedo. E cada vez mais, nós há uns anos atrás, seria impensável que as crianças estariam a tomar antidepressivos, ansiolíticos. Era impensável há uns anos atrás. E, de facto, hoje em dia, acontece com uma frequência e com uma permissividade e com uma... aceitação. Sim, mas é mais que aceitação. É como se estivéssemos a matar crianças, porque estamos a adormecê-las, estamos a tirar-lhes a criatividade e estamos a administrar os comprimidos só porque elas são crianças.
Elas não são hiperativas. Falta-lhes é tempo em casa com os pais, para brincar com os pais, falta-lhes comunicação, falta-lhes afeto. Vão para as escolas parecem, além de fábricas, estabelecimentos prisionais, onde elas são fechadas numa cela durante 50 minutos ou 1h30 e depois têm 5 ou 10 minutos que é para ver a luz do dia. Como nas prisões. É exatamente igual. E acontece que muitas escolas, alguns pais, onde estão os meus filhos, que é uma escola pública, os pais não podem, há grades a toda a volta e os pais não podem entrar na escola. Não pode entrar na escola e se o puto a criança estiver numa sala de aula e olhar para lá da grade, porque está um sol, porque está uma luz linda, o professor vai dizer, não estás atento à aula. Sim. Ou seja, as crianças vivem aprisionadas e quando tentam saltar desta formatação, que é uma vergonha, é-lhes administrado algo para as adormecer. Não porque elas são doentes, não porque elas sofrem de hiperatividade, mas porque elas são crianças. E as crianças têm que saltar, têm que brincar, têm que gritar, têm que correr. Eu sou pai de uma criança de quase meio ano. Caraças! Eu tenho que deixar aquele puto correr e se cair, levanta-se, porque esse é outro sintoma da vida. Nós vamos cair muitas vezes na nossa vida e temos que nos levantar sempre pelo menos mais uma vez. E essa é mais uma lição. Liberdade à criança. É claro que a escola, é claro que os pais, antes da escola, é claro que os pais têm que saber ouvir os filhos. Têm que saber ouvir. Pai, eu quero ser isto. E em vez de irmos cortar a criança porque não é normal, porque supostamente não vai dar dinheiro, porque os estudos e as estatísticas dizem que este emprego não assegura futuro à criança, o pai tem que permitir que a criança desfrute do seu sonho. Porque se a criança tem uma vontade, é porque essa vontade veio da sua intuição. E a intuição está ligada com o nosso destino, o destino que nós escolhemos antes de encarnar aqui. Portanto, quando nós sentimos uma vontade, ninguém pensa uma vontade. Ninguém pensa uma paixão. Ninguém pensa o amor. Nós sentimos uma vontade. Nós sentimos uma paixão. Nós sentimos o amor. E essa é a grande diferença entre aquilo que é pensar e aquilo que é sentir. Eu digo sempre às pessoas, nas múltiplas palestras que dou em Portugal e fora de Portugal e naquilo que escrevo nos meus livros, respeita sempre o que tu sentes, não acredites em metade daquilo que tu pensas. Porque aquilo que nós pensamos foi aquilo que nos foi induzido à força pela nossa educação que tivemos em casa, na escola e que vemos todos os dias na sociedade. Tu falavas em ser pai e é uma questão muito interessante, é que muitas vezes, e falavas de educação, e muitas vezes nós vemos a educação, ou a palavra educação, às vezes tem um peso, sabes, como se tivesse que ser impor regras. Exato. Mas a educação não tem que ser isso. Não, a educação tem que ser a liberdade. Nós temos que ter pais conscientemente aptos, escolas adaptadas e uma sociedade que seja favorável ao desenvolvimento do dom da criança. Porque cada um de nós nasceu com um dom. O meu dom é comunicação. Seja verbal, como estamos a fazer aqui, seja escrita, eu reconheço isto. Antes disto era bailarino, eu era um bailarino extraordinário. Eu abdiquei de uma curso superior a meio do 5º ano da faculdade para seguir dança e foi a partir daí que eu comecei a perceber que eu me mandava na minha vida. Porque o suposto seria eu acabar o curso superior, porque faltavam 6 meses para acabá-lo. A família toda ficou em choque. Mas na vida não interessa o que os outros querem para nós, interessa aquilo que tu queres para ti. Isto é que é interessante. Por muito boa vontade que exista nos outros, por muito boa vontade que exista nos nossos pais, o importante é aquilo que nós queremos para nós. Porque mais ninguém sabe o que é melhor para nós sem sermos nós. Nós lidamos connosco 24 horas por dia. Nós temos a nossa intuição, temos o nosso canal aberto para com a divindade, para aquele destino que nós escolhemos antes de nascer aqui. Agora, eu acredito, apesar de tudo isto que estou a falar, eu acredito e tenho uma enorme esperança nisto. Senão eu não escrevia sobre isto, senão eu não estava aqui a dar-vos esta entrevista. Eu estou aqui porque eu tenho esperança num movimento cooperativo entre estas 3 grandes forças, família, escola e sociedade, de que numa geração que possa vir, nós possamos ter de facto uma educação baseada no amor. Agora, será na minha existência, enquanto este homem que está aqui? Não. Não, mas nós não podemos contribuir para a mudança a pensar que vamos vê-la com estes olhos. Este contributo tem que ser incondicional. E o amor só é incondicional. Portanto, eu estou aqui para contribuir. Eu não posso pensar que, como isto não vai a tempo de eu ver, mesmo que viva 100 anos, e sou capaz de lá chegar, porque me cuido, porque me amo, e porque me respeito, acima de tudo,
eu tenho 40, daqui a 60 anos eu tenho quase a certeza que esta educação não estará baseada no amor. Temos que superar muita coisa, temos que desenraizar muito medo, muita formatação, muito suposto ainda. Mas isto não quer dizer que eu não possa lutar por isto até ao fim da minha vida. Não me interessa se eu vou ver ou se eu não vou ver. O que me interessa é que cá existirão gerações que viverão em liberdade e eu também contribuí para que isso aconteça. E faz sentido para ti neste momento e só por isso já? É a minha vontade. E esse é um dos meus princípios máximos de vida, tu és feliz quando tu respeitas a tua vontade. Esta é a definição básica para mim de felicidade, é esta. Respeita a tua vontade e serás feliz. Eu não queria generalizar ou tornar isto em algo de género, mas eu acho que o facto de seres homem, principalmente na sociedade portuguesa, pelo menos sinto isso, acho que pode ser, enquanto homem, a tua mensagem sobre educação, porque acho que os homens em geral, ou na sua, não sei, pronto, poderei estar a criar juízos de valor, mas ainda estão muito presos, se calhar, ao medo, a ainda não estão tão abertos a essa vontade e ouvir essa sua intuição. Sim, claro, mas isso eu acredito, Vera, vocês, o género feminino é o caminho do amor. Vocês, mulheres, são o caminho do amor e nós temos muito a aprender isso convosco. Nós, homens, poderemos ser o caminho da luta, da guerra, que é fundamental e as duas coisas ligam-se perfeitamente, porque o amor não é uma coisa fofa. E completam-se também. O amor é uma guerra. O amor é a maior das guerras. E basta nós pensarmos o seguinte. Hoje, ou a partir de hoje, escolhe fazer aquilo que tu queres em vez de fazer aquilo que os outros querem para ti. Escolhe ser a Vera em vez de seres o modelo que criaram para ti. E tu vais ver a guerra que vais comprar com essas pessoas. Então o amor é a maior das guerras porque é preciso enfrentar muitos medos. Esta causa chamada amor já vitimou milhões de pessoas. Milhões de pessoas que lutaram pelo amor, que acreditaram no amor e que perderam as suas vidas por acreditarem nele. Porque foram ameaçadas e foram mortas e foram julgadas por isso mesmo. Portanto, quando falamos sobre o amor, que para mim, vocês mulheres, são claramente esse caminho e nós somos o caminho da luta para lá chegar. Há uma união perfeita entre isso. É por isso que um relacionamento entre um homem e uma mulher, nós temos a sensibilidade e temos a força. E a mulher vem beber da força do homem e o homem vai beber da sensibilidade da mulher. E aí se faz um relacionamento. Esse é o relacionamento que eu tenho com a mulher com quem eu estou. E o meu filho e os filhos que possam vir a partir de determinado momento, eles vão sorver dessa educação. A educação do amor e a educação da força. Nós temos que lutar muito por aquilo que nós queremos, porque nada cai do céu. Temos que lutar muito. Então, para mim, enquanto homem, claro, e tendo em conta a minha postura e a minha força interior, que é muito grande, é claro que eu estou disponível e já abracei esta causa da educação. Não podemos esquecer que se a educação tem que estar baseada na liberdade, a liberdade é o amor. O amor é a liberdade. Nós amamos a pessoa quando nós damos liberdade à pessoa com quem nós estamos. Esta pessoa não é minha. Nós caminhamos lado a lado. Lado a lado. É a única forma dos relacionamentos funcionarem, seja que tipo de relacionamento for, é se caminharmos lado a lado. Em que eu sou eu, tu és tu, eu respeito quem tu és, tu respeitas quem eu sou. Eu apoio-te e tu apoias-me. No meu sonho e no teu sonho. É a única forma de um relacionamento se dar. Porque é a única forma de o amor aqui ser incondicional. Quando eu te aceito, não tem condições. Quando eu te apoio, não tem condições. Eu apoio-te porque eu sinto-me bem a apoiar-te. Porque eu te amo, na verdade, na essência, incondicionalmente. Como última pergunta desta entrevista, qual seria a sociedade, a família, a escola, na tua visão, perfeita para os dias de hoje? Bom, sim, pois, exatamente. Eu diria que a perfeição só existe no sentir. Quando nós estamos a sentir é perfeito. Quando nós estamos a fazer amor com alguém, estamos só focados naquele momento, aquilo é perfeito. Quando estamos a beijar alguém, estamos focados ali, é perfeito. Porque a cabeça não está lá. Não está o pensamento, só está a sensação, só está a emoção, só está o coração. E aí é tudo perfeito. Numa família, tanto numa escola como numa sociedade, isso não pode ser vivido a tempo inteiro. Numa família, há momentos onde a cabeça entra, onde os medos entram. Portanto, a perfeição
A perfeição nunca pode ser vista a longo nem a médio prazo. A perfeição é vista a curto prazo. É quando eu estou aqui contigo nesta entrevista em que eu não estou a pensar em nada. Isto para mim é perfeito. Porque a minha cabeça não entra, só cá está o meu coração e a minha intuição que me guia pelas palavras. Porque nós não orquestramos esta entrevista. Ela não foi formatada. Ela fluiu. Então a cabeça não está cá, só está aqui o coração. E aqui é perfeito. Agora, na minha casa, com a minha mulher e com o meu filho, aquilo que eu posso garantir é que a educação que ele tiver será baseada nessa liberdade, nesse amor. Se ele quiser estudar, ele estuda. Se ele não quiser, ele não estuda. Porque o pai abdicou do curso superior e foi a partir daí que foi feliz. A mãe tem engenharia do ambiente, é licenciada em engenharia do ambiente, mas não está a exercer nada disso. É mestre de Reiki, canaliza meditações. Portanto, nós tiramos cursos superiores porque a formatação é essa, mas depois nós aceitámos a liberdade que existia em nós e criámos o nosso caminho. O nosso filho terá acesso a isso. É essa a liberdade. Porque tem 2 pais com essa experiência já. Nenhum de nós, nem eu, nem a Sofia, exigimos o que quer que seja ao Salvador. Ele será o que ele tiver de ser. Nós estamos cá para apoiá-lo. Caminhamos lado a lado com ele. Ok? Numa escola, e já existem projetos desses, onde a matemática é aprendida na natureza. Onde existe essa liberdade, onde existem ateliês de criação, pintura, dança, voz, instrumentos, culinária. Isto já existe. Agora, é apoiado pelo Estado? Não. Claro que não. Porque para a sociedade, quanto mais crianças formatadas existirem, significa que mais adultos que se transformarão em números existirão também. E é isto que interessa. Alto rendimento, baixo custo. Ok? E na sociedade, claro, passa pelo governo que nós temos, e eu, neste meu livro, Era Uma Vez o Amor, falo também sobre o governo. Nós temos um Presidente da República extraordinário. Epá, Portugal pode orgulhar-se disso. É um homem de afetos. Eu estou-me nas tintas se as leis que ele aprova são boas ou são más. O que eu vejo é o abraço daquele homem. O que eu vejo é o olhar, é a compaixão, é o amor daquele homem. Este homem está no sítio certo. Ok? Mas existem muitos outros que estão noutros cargos, de ministros disto e daquilo, que estão a marimbar. Eles querem é ser reconhecidos. E o reconhecimento nesta sociedade não é pelos abraços que tu dás, é pelo dinheiro que tu geras. Então, há, de facto, na política e, sobretudo, também na liderança das empresas, os patrões são pessoas com uma responsabilidade enorme. Porque eles têm que olhar não só para o dinheiro que têm que fazer, mas eles têm que olhar para o bem-estar de quem trabalha com eles, para eles. É por isso que auditorias às empresas, sim, claro, à gestão de como a empresa, a gestão que é feita à empresa, auditorias, sim, continuam a ser feitas, mas têm que ser feitas auditorias à felicidade dentro das empresas. Os trabalhadores têm que poder ser avaliados e têm que ser ouvidos no sentido de dizer se são felizes ali a trabalhar ou não, se são respeitados ou não, ou se são violados, ou se são silenciados, ou se são encostados à parede, ou se são ameaçados. Tem que haver auditorias à felicidade, ao bem-estar, à harmonia dentro das empresas também. E esta é uma medida que pode ser tomada em cada trabalhador, porque é um ser humano, não é um número, porque é um ser humano, pode e tem que ser ouvido. Pode e tem que ser ouvido. Tem que ter o direito a manifestar aquilo que sente dentro do seu local de trabalho. Então, numa sociedade não perfeita, mas uma sociedade feliz, onde existiram sempre guerras, lutas, diferenças, e não há problema nenhum em haver diferenças. O que tem que existir no ser humano é a capacidade de aceitar a diferença. Porque eu sou diferente da minha mulher. Caraças, ela quer umas coisas e eu quero outras. Mas ela tem que aceitar, tem que ter dentro dela a capacidade de me aceitar e eu dentro de mim a capacidade de aceitá-la. Muitas vezes me falam sobre, pô, Gustavo, tu és criticado tantas vezes nas redes sociais, chamam-te isto, chamam-te aquilo, e vou continuar a ser. Porque eu não me calo. Porque eu não me encosto, porque eu não tenho medo. Eu acredito noutras vidas, eu sei que já cá estive várias vezes, e sei que já morri por causas semelhantes a esta. Eu não sequer tenho medo de morrer por uma causa destas. Porque eu não sou apegado a nada. Eu vim aqui para cumprir um papel, e cada um de nós, o mais importante que nós temos para fazer aqui, é cumprir a nossa missão. E a nossa missão é sermos felizes, certo? Mas cada um vai encontrar a felicidade dentro de uma coisa diferente. E eu encontro a minha alegria e a minha vontade de viver, a minha vontade de acordar todos os dias e ser grato sempre que vou para a cama, quando eu estou nesta luta.
na luta por fraturar padrões que estão instituídos, ultrapassados, obsoletos, que já não fazem bem a ninguém e que amordaçam as pessoas. E eu sinto bem com isso. Portanto, quando me ofendem, quando me chamam nomes, quando me ameaçam, eu levo isso tranquilamente. Porque eu sei que eu nasci para passar por isso. Logo estou preparado para isso também. E estás a seguir a tua verdade. Mais nada. É isso mesmo. Gustavo, muito obrigada por esta informação que partilhaste connosco hoje, em meu nome e em nome de toda a equipa de Mindale Televisão. E quero desejar à Mindale Televisão as maiores felicidades, porque é um canal que vai tocar, de facto, em muitos corações. Obrigada, Gustavo. Obrigado. A todos vocês que nos acompanham, obrigada. Até já.